Bom, pessoal, bom dia. Então, vamos aí continuidade ao nosso conteúdo programático na disciplina de urgências e emergências, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas. Hoje nós vamos falar um pouco, conversar, ter algumas noções, importantes a respeito de algumas entidades clínicas, que com certeza todos vão atender no dia a dia aí seu trabalho nos pronto-socorros, nos departamentos de urgência, emergência, dos hospitais onde os senhores e senhoras vão trabalhar. Nós vamos falar um pouco sobre pneumonia comunitária grave, certo? Síndromes aspirativas pulmonares. Nós vamos conversar um pouco sobre o influenza, principalmente aí relacionado ao H1N1, e vamos conversar um pouquinho sobre a Covid-19, tá certo? Que é o que está hoje, e trazendo aí todas essas complicações e desarranjos aí no nosso dia a dia e da população em geral. Bom, em relação à pneumonia comunitária grave, o que a gente tem que guardar? E tá aí esse raio-x, É exatamente, pessoal, o aparecimento agudo, tá? É aquele paciente que vai procurar quem estiver de plantão, referindo aí o aparecimento agudo de sintomas e sinais do trato respiratório inferior, tá bom? Ou seja, já realmente relacionado a manifestações clínicas relacionadas aí à sintomatologia pulmonar, sem outra causa óbvia, e que esteja associado a infiltrado pulmonar novo no exame de imagem. Então, guarda. Grito agudo de sintomas e sinais do trato respiratório inferior, sem outra e que esteja associado a infiltrado pulmonar novo no exame de imagem. Daí vocês já tiram, a impressão, que o raio-x de tórax, portanto, vai ser um exame de fundamental importância para todos, O que normalmente são fatores predisponentes, facilitadores, do ponto de vista do dia a dia do paciente, que pode favorecer o aparecimento dessa pneumonia comunitária grave. Normalmente, o paciente ele pode ter um histórico de alcoolismo, um histórico de tabagismo, por vezes ele pode ser portador de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, tá certo? Pode ter aí um sistema imunológico um tanto quanto mais enfraquecido, por exemplo, por uma doença crônica degenerativa, como o próprio diabetes, mellitus. Ele pode ter aí, estruturalmente e clinicamente, sinais e sintomas relacionados a uma insuficiência cardíaca, tá certo? Como nós já estudamos aí, a principal etiologia das ICs são os quadros hipertensivos valvulares e de insuficiência, tá bom? É um paciente que, às vezes, teve um acidente vascular cerebral prévio, motivo da nossa próxima aula da semana que vem, nós vamos falar sobre os AVCs, tá? Pacientes desnutridos, cujo índice de massa corporal seja abaixo de 20. Quer dizer, todos esses fatores, eles contribuem de uma maneira importante, para o aparecimento dos quadros de sintomatologia de trato respiratório inferior, associado ao novo infiltrado pulmonar, ao exame de raio-x, e vão caracterizar os quadros de pneumonia comunitária grave. Está aí mais atrás da seta, dos fatores de risco. Nós temos aí uma imagem típica de um raio-x com um infiltrado importante,
uma área de condensação, pele brônquica, né? Acometendo aí a transição do lobo inferior para o lobo médio do pulmão direito, tá certo? Bom, quais são, pessoal, os patógenos mais comuns, né, para o desenvolvimento de pneumonia comunitária grave? Lembrando, né, que o tratamento dessa pneumonia, nós, enquanto emergencistas, urgencistas, nós vamos dar o primeiro atendimento na sala de emergência, vamos fazer o diagnóstico, e esse paciente ou ele vai ser internado em enfermaria, ou ele vai ser, dependendo da gravidade, como nós vamos estudar, existem alguns scores, né, que nos norteiam nesse sentido, eles vão ser internados em uma unidade de tratamento intensivo, uma unidade de terapia intensiva. Normalmente, paciente ambulatorial, Streptococcus pneumoniae, né? Vocês veem que o strepto, ele realmente tem uma prevalência grande, tá certo? Tanto na questão ambulatorial, na questão de enfermaria e na própria UTI, ou seja, o Streptococcus realmente ele tem uma prevalência maior. A presença de Mycoplasma pneumoniae, né, tanto em ambulatório como enfermaria, já bacilos gram-negativos, né, de um modo geral, em UTI, a Chlamydophila pneumoniae, tá? Também ambulatorialmente em enfermaria, e associado, né, como, por exemplo, um gatilho para o desenvolvimento bacteriano secundário, né, talvez aí por germes hospitalares, por enterobactérias, como pseudomonas, Klebsiella, etc, etc. Nós vamos ter aí como gatilhos os vírus respiratórios, tá? Principalmente o hemófilos, né? Os vírus respiratórios, como por exemplo o H1N1 e hoje em dia o SARS-CoV, tá certo? Na maioria das vezes eles podem evoluir aí para uma concomitância infecciosa por hemófilos influenza, né? E por último, né, em termos de gravidade, a gente não pode deixar de falar dentro da pneumonia comunitária grave como complicadores, Staphylococcus aureus e a legionela, tá bom? Então, guarda, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, legionela, Chlamydophila, tá certo? Os vírus respiratórios, a hemófilos influenza e o Staphylococcus aureus. Esses são os principais germes que vão dar toda a exuberância e gravidade no curso do desenvolvimento dessas pneumonias comunitárias, tá bom? O que normalmente, pessoal, esse paciente vai apresentar quando chega para vocês, né? Enquanto atendimento na porta do pronto-socorro, da urgência. Classicamente, nós vamos ter aí um quadro agudo de febre, dor torácica ventilatória dependente, né? Quer dizer, ao tossir, ao respirar, esse paciente ele vai sentir dor, né? Tá certo? Principalmente em função da movimentação da pleura parietal sobre a visceral, tá certo? Ele, invariavelmente, vai apresentar uma expectoração pio-sanguinolenta, tá bom? E, em casos mais graves, ele pode apresentar um quadro importante de sepsis, tá? Que também é sepsis e choque séptico, né? Um choque da classe distributiva. Nós vamos discutir aí em uma dessas nossas próximas aulas. No exame físico, normalmente desse paciente, o que nós vamos encontrar? Um paciente com febre persistente, 2, 3 dias, que cede ao uso, às vezes, dos antitérmicos habituais, de pirona, paracetamol, mas que
ao final da vida útil, né, da posologia média, né, desses medicamentos, a febre onde retorna, daí o fato dela ser persistente. Esse paciente ele vai ter, em alguns casos, uma frequência respiratória maior do que 25 incursões por minuto, pode apresentar a ausculta pulmonar, estertores do tipo crepitantes, finos, né? Principalmente aí dispostos em bases, por vezes em ápice, dependendo do tipo de pneumonia. Ele tem uma diminuição na amplitude, na complacência, na mecânica ventilatória. Consequentemente, ele tem uma diminuição do murmúrio vesicular fisiológico, tá certo? E vai apresentar uma sudorese. Ou seja, né, como nós vamos estudar em sepsis, são sinais bem característicos, né, aliado a outros aí que eu não destaquei, que compõem a nossa resposta inflamatória sistêmica, né, que até algum tempo atrás fazia parte da classificação do quadro séptico. E hoje em dia, isso mudou. Nós vamos aprender aí mais para frente. Bom, tá. Então, esse paciente chegou com sinais e sintomas do trato respiratório inferior, ele tem um quadro de taquipneia, febre, expectoração e tosse, ele está com mau estado geral, tá certo? Você radiografa, ele tem presumivelmente um novo infiltrado pulmonar, tá certo? Ao raio-x. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Qual é a gravidade? Qual que é a gravidade dessa pneumonia? Esse paciente, ele provavelmente deve estar com estrépito, deve estar com hemófilos, uma clamidófila ou uma legionela, enfim. A gente não vai, nesse primeiro momento, não tem como a gente saber, certo? Nós vamos ter aí um esquema de tratamento que eu vou passar para vocês, né? Mas, e aí? Eu vou deixar ele, vou mandar ele para casa, eu vou tratar esse paciente na enfermaria, ou ele está tão grave que eu vou precisar monitorizar e vigiar esse paciente de uma forma mais intensiva numa unidade de terapia. Para isso, nós temos alguns scores de gravidade, dos quais eu vou apresentar 2 para vocês. Isso vocês devem guardar sempre. O primeiro critério de gravidade é o CURB 65. Por que CURB, né? C de confusão, U de ureia, R de respiração, B de pressão arterial, tá certo? E o 65 é pela idade, tá bom? Então, o que acontece? Você vai avaliar exatamente esses critérios de como se ele está confuso, se esse paciente tem já um quadro de uma ureia mais aumentada, nós vamos estudar isso aí, que já nos reporta quadros de desidratação, de insuficiência renal, que também vai ser tema de uma próxima aula. Esse paciente está começando a ficar hipotenso, chocado, ele tem uma sistólica menor que 90, ele tem uma diastólica menor que 60, é um paciente mais idoso, né? Ele tem mais de 65 anos. Então, assim, conforme você classifica e inclui esse paciente dentro do CURB, você vai ter uma ideia de como manejar essa pneumonia ambulatorialmente ou internando, e se internar, se vai ou não para a UTI, e a gente tem mais ou menos uma ideia de mortalidade. Tá? Normalmente, quando você tem de 0 ou 1 critério do CURB 65, você tem uma baixa mortalidade, 1,5% aproximadamente de morte. Quando você já tem um CURB aí com 2 critérios, você já vai para uma mortalidade intermediária, tá certo? Por exemplo, num N de 184 pacientes, morreram 17. E esses pacientes foram internados, né,
em nível hospitalar. Com 3 ou mais critérios de gravidade, né, para CURP 65, você vê que a mortalidade ela já dá um salto importante, né? Num N de 210 pacientes, nesse raio positivo aí, nessa explicação, morrem 47 pessoas. E realmente o manejo é paciente internado e com, às vezes, até ambiente de terapia intensiva. Então, guarda, o primeiro critério de gravidade que vocês vão, né? Claro, vocês já admitiram, fizeram uma breve anamnese, exame físico, o paciente foi classificado por Manchester, esse paciente já está na sala de emergência, monitorizado, com oxigênio, acesso adequado, né? E aí, durante, né, o decorrer do seu atendimento, você já vai você já vai triar esse paciente em termos de gravidade. O outro score é um score mais fino, um score mais elaborado, com um número maior de variantes, tá certo? E, de repente, a gente pode até utilizar, colocar como meta, por exemplo, para definir gravidade inicial, nós vamos utilizar o CURP 65. Esse paciente está internado ou ambulatorialmente está em segmento, vai ficar em segmento? Desculpa. Nós podemos usar o PSI. O que vem a ser o PSI? Pneumonia Severity Index, tá certo? Ele já pontua também, né, de uma maneira um pouco mais criteriosa, vários itens. Por exemplo, idade, o sexo. Por exemplo, vocês veem que no caso, o fato de ser mulher com uma idade, né, você tem, às vezes, uma redução dos exames, dos sintomas. Um paciente, por exemplo, que tem aí uma doença neoplásica, ele soma 30 pontos. Um paciente, por exemplo, que tem aí uma insuficiência cardíaca congestiva, ele soma 10 pontos, tá certo? Um doente que teve uma doença cerebrovascular, por exemplo, um AVC, 10 pontos, tá? Por exemplo, você pega um paciente aí em termos de exames laboratoriais, ele tem, por exemplo, uma gasometria arterial apresentando uma acidose, um pH menor que 7,35, olha, ele ganha 30 pontos. Um paciente, por exemplo, que tem aí na gasometria arterial, dentro do critério laboratorial do PSI, uma PaO2, uma pressão parcial de oxigênio, vocês se lembram, nós estudamos gasometria, menor que 60 milímetros de mercúrio, cursando com uma saturação arterial de oxigênio menor que 90, né? Isso aí no ar atmosférico, ele ganha 10 pontos. Então, lembrar que o Pneumonia Severity Index, né, ele tem alguns fatores, ele vai ver idade do paciente, ele vai avaliar se esse paciente possui algumas doenças crônicas, por exemplo, relacionadas a neoplasias, doenças hepáticas, né, ou seja, ele já faz um acompanhamento crônico de algumas doenças, tá certo? Se ele tem, né, doenças cerebrovasculares, e dentro das doenças cerebrovasculares vai ter uma determinada pontuação. Se ele é uma insuficiência renal, se é um paciente que está no quadro de psicose aguda, ou seja, né, o PSI é mais criterioso, né, no sentido de nos fornecer gravidade sobre o quadro da pneumonia. Portanto, é uma estratificação que a gente pode fazer num segundo momento. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Existem alguns serviços que já utilizam
eu acho que o CURB 65, para esse nosso momento, ele é muito bem adequado. E a gente tem como fazer a estratificação, né, de risco e, consequentemente, com base nessa estratificação do pneumonia severity index, a gente vai sugerir tratamento. Por exemplo, você vai lá, pega um paciente que teve uma pontuação ele ficou na classe 3, 71 a 90, né? 71, 90 é classe 3. Esse aqui vocês não precisam decorar, tá? Vai fazer o PSI, vocês pegam aí, hoje tem vários aplicativos, você coloca tudo e já sai o resultado. O importante é, como eu sempre digo, é vocês terem o conhecimento que existem índices, existem ferramentas que vão auxiliá-los nas decisões clínicas, né? Então, por exemplo, você pega lá um classe 3, 71 a 90, uma mortalidade estimada aí, né, pelos estudos de 2,8%, você vai fazer aí esse paciente, por exemplo, um tratamento ambulatorial ou uma internação breve, tá? Então, já, por exemplo, um paciente que pontua aí acima de 130 pontos, você vê que ele tem uma mortalidade alta, né? Quer dizer, uma mortalidade em torno de quase 30%. Obviamente ele vai ser internado, talvez até numa unidade de terapia intensiva. Então, o que fica patente para vocês é o seguinte: CURB 65 e PSI, eles vão ser instrumentos, né, de classificação e auxílio no rumo que nós vamos dar para esse paciente, no local que nós vamos internar e a gravidade com a qual a gente vai ter que lidar ou esperar lidar nesse paciente que está acometido por um quadro de uma pneumonia comunitária grave. Bom, o paciente então chegou, vocês triaram, monitorizou, acesso, veia, já está oferecendo oxigênio para ele, já está aí infundindo volume, fez a classificação CURB, né? E aí, assim, nesse meio tempo, né, na rapidez deste atendimento, é o que eu sempre falo, para o atendimento, urgência e emergência, nós temos que ter agilidade, porém bom senso, e fazer a medicina baseada, a boa medicina baseada em boas práticas e em boas evidências, fortes e concretas, né? Então, assim, você vai pedir, de um modo geral, gente, não tem que ficar pedindo muito exame, não, entendeu? Porque você vê que o diagnóstico da pneumonia, ele é bem tranquilo do ponto de vista clínico, né? Mas, assim, classicamente, tá bom? Classicamente, para corroborar a sua hipótese diagnóstica, a gente sempre vai pedir um hemograma, uma proteína C reativa, um raio-x de tórax. Hemograma por quê? Para ver quadros infecciosos de etiologia bacteriana ou sugestivos de infecção viral, que possam estar causando essa pneumonia. Como nós vimos lá na etiologia, a questão viral é importante. Hoje em dia, então, nem se fala, né? Com essa pandemia aí horrível que nós estamos tendo da Covid. Desculpa, pessoal, da Covid-19. Estou sozinho aqui na minha sala, por isso que eu estou sem máscara, viu? Tem ninguém aqui comigo. Uma proteína C reativa, né, é um marcador inflamatório inespecífico, perfeito? Mas que normalmente vai estar muito aumentado. Tá? Se for uma PCR ultrassensível, o valor de corte é bem baixo, então pequenas variações já nos reportam uma significância inflamatória sistêmica, provavelmente. O raio-x de tórax, fundamental, né? Nós estamos suspeitando, será que esse paciente tem uma nova imagem radiológica, uma imagem de condensação nova, né? Que nos faça pensar aí na questão do quadro pneumônico, né? E em casos selecionados, depois que esse paciente está estabilizado,
do ponto de vista hemodinâmico, do ponto de vista respiratório, do ponto de vista neurológico, né? O corpo está tudo bem, ele está ali, está tranquilo, está estável. A gente pode pensar, e você está preparando, você fez o CURB 65, indicou aí um critério de gravidade grande, você vai acabar internando esse doente. Aí você pode pedir, de repente, algumas culturas laboratoriais, tá certo? No caso específico aí, você normalmente utiliza a hemocultura e escarro, tá? Você pode lançar mão de este apoio diagnóstico, né? Para corroborar e a gente tentar descobrir o agente etiológico, tá certo? Nós podemos pedir, pensando aí em bactérias atípicas, um antígeno urinário para legionela, né? Porque a legionela, ela normalmente exige uma antibiótico terapia diferenciada, né? Se o paciente tiver alguns critérios produzidos para contato ou para contaminação por legionela. Nós, em alguns serviços, esse exame é um exame um pouco mais caro, mas ele é de grande valia, tá certo? Que é a procalcitonina. A dosagem da procalcitonina está intimamente relacionada à sua liberação, de um modo geral, dentro do ponto de vista patológico. Ela está intimamente relacionada com quadros infecciosos pulmonares, ela não tem relação com o pulmão, tá? Ela está aqui ao nível de paratireoides, tireoides, ela é liberada em determinadas situações, mas quando existem quadros infecciosos, principalmente pulmonares, ela se eleva. Normalmente, valores séricos de procalcitonina menores que 0,1 nanograma por litro são sugestivos de infecção viral. Tá? Hoje em dia, a gente está usando muito, em alguns hospitais, a dosagem da procalcitonina, principalmente porque às vezes você faz, quer dizer, tem todos os sintomas, né, de pneumonia, e você fica em dúvida se ele ainda está naquela fase, por exemplo, no caso da Covid, se esse paciente está fazendo aquela pneumonia, se ela ainda é viral ou se já secundariamente se tornou bacteriana. Então, você fica na dúvida de entrar ou não com antibiótico. Existe hoje toda uma discussão, né? Se faz o antibiótico precoce ou não, no caso aí da suspeita da pneumonia por Covid. Então, normalmente, você dosando a procalcitonina, se vierem valores abaixo de 0,1, normalmente sugestivo de viral. Não tem por que dar antibiótico, né? Acima de 0,25, sugestivamente alicerçada na evidência de uma forte correlação bacteriana, tá bom? E nos casos em que o paciente apresenta quadros de hipoxemia, desconforto respiratório, está precisando de grandes frações inspiradas de oxigênio, normalmente a gente pede uma gasometria arterial. Para quê? Checar o pH, checar a pressão parcial de oxigênio, lembrando que existe uma fórmula para ver se aquele PaO2 encontrado é compatível com a idade do paciente, que é esperado, né, que a PaO2 é 0,43 vezes a idade, né, de 109, tá certo? Lembrando que a gasometria arterial, ela nos fornece aí a evidência de uma retenção de CO2 ou de um quadro de uma hiperventilação, né? Enfim, a gasometria traz grandes informações do ponto de vista respiratório. Portanto, é um exame que pode ser solicitado dependendo da gravidade
da doença. Bom, então nós fizemos avaliamos todos esses critérios, né? Nosso paciente está internado, e aqui é uma sugestão, isso aqui é muito rápido que eu vou falar, porque não faz parte aí do esqueleto principal da aula, né? Isso aí vocês vão aprender o ano que vem com a professora Miriam, provavelmente, na pneumologia. Mas, assim, normalmente são sugestões de antibiótico, tá? Na maioria das vezes, dependendo aí, né, do resultado do PSI, você vai sempre fazer associação aí de uma penicilina com um clavulanato, associado aí um macrolídeo, normalmente a amoxicilina com clavulanato mais azitromicina ou a claritromicina. Se existem fatores de risco para doença severa, né, ou se usou antibiótico de forma recente, você vai utilizar aí normalmente um beta-lactâmico, tá certo? Uma ampicilina sulfactam, vai usar uma piperacilina mais um tazobactam, entendeu? Associado aí também a um macrolídeo, que normalmente aí vai ser expresso aí por claritromicina ou azitromicina, ou você pode, em terapia única, utilizar aí uma fluorquinolona, tá certo? No caso aí representada por moxifloxacin ou levofloxacin, ou uma gemifloxacin. E assim, e aí vai, né? Tratamento ambulatorial, tratamento de pacientes aí, por exemplo, internados, em enfermaria. A diferença normalmente, o esquema normalmente sempre vai ser um beta-lactâmico associado a um macrolídeo, né? A diferença do ambulatorial para o paciente internado, normalmente é a via de acesso, né? Uma às vezes é oral, outra é endovenoso, dependendo da gravidade dos sintomas, e ambos podem também ser imunoterapias, utilizando-se aí quinolonas. Então, guardem isso. E o paciente que vai normalmente para tratamento intensivo, né? Às vezes vai ter uma permanência um tanto quanto maior, ele já vai usar um antibiótico aí de um espectro maior para algumas bactérias gram-negativas, mais resistentes a esses antibióticos aí mais comuns, né, que eu acabei de falar, como, por exemplo, aí a amoxicilina clavulanato oral, a ceftriaxona ou cefotaxime endovenoso, né? Aí, normalmente, você vai utilizar uma cefalosporina de quarta e, por vezes, até de quinta geração, tá bom? Mas de uma maneira mais vigiada, mais dirigida, com resultados de culturas prontas. Às vezes, você vai ter que associar alguma coisa para um gram positivo, uma estafilococcus que está crescendo, e às vezes esse estafilococcus ele vai ser resistente à meticilina, a gente vai ter que usar um glicopeptídeo, como por exemplo uma vancomicina, enfim, né? Aí vai existir uma gama de tratamento, né? Nós vamos lançar mão, principalmente às vezes sob orientação do infectologista, da comissão de infecção hospitalar, pela prevalência dos germes que estão no hospital, e de uma maneira mais prolongada. Mas, de um modo geral, guarde. A pneumonia comunitária grave, uma vez confirmada, seguindo toda essa sequência que eu coloquei, normalmente uma cefalosporina de segunda, de terceira geração, endovenosa, ou uma amoxicilina com clavulanato, uma ampicilina mesosulbactam, né, por conta da questão da beta-lactamase, associado a um antibiótico macrolídeo, exatamente porque essa associação com o macrolídeo, exatamente para poder cobrir também bactérias atípicas, Mycoplasma pneumoniae,
clamidófila, tá certo? A própria legionela, eventualmente, né? Que às vezes a gente não tem condição de fazer o isolamento. Então, empiricamente, conforme a gravidade, seja no CURB 65, ou seja, pelo PSI, pneumonia severa index, nós vamos associar. E é claro, né, gente, uma vez confirmada a pneumonia bacteriana, o tratamento antibiótico é o pilar, né, a pedra angular. Mas tem toda uma estrutura que a gente tem que avaliar à volta, que é a boa hidratação do doente, a boa nutrição, o tratamento concomitante dos fatores pré-existentes, etc. Mas aí já foge da nossa função enquanto emergencistas, tá bom? Nosso objetivo é diagnosticar, estabilizar e encaminhar esse paciente para o seu tratamento, tá? Aqui, né, a American Thoracic Society, né, ela dá um novo guideline, né, a respeito aí do uso de determinados, o norteamento para determinadas condutas relacionadas aí ao tratamento da pneumonia comunitária grave, com calma, se vocês quiserem depois comparar. Por exemplo, você vê aqui, ó, cultura sanguínea, né, as hemoculturas. Em 2007, né, a American Thoracic Society, ela, no guideline, né, que ela fez em conjunto com a Sociedade de Doenças Infecciosas americanas, né, a Infectious Disease Society of America, eles recomendavam fazer primariamente, por exemplo, a cultura na doença grave. Hoje em dia, eles falam que não precisa, tá? Exceto se o paciente tiver uma forte probabilidade, por exemplo, de estar desenvolvendo uma pneumonia por um medicilino resistente, né, um gram positivo, ou por um gram negativo com uma pseudomonas aeruginosa. Por exemplo, eles, né, em 2007, eles sugeriam como uma terapia antibiótica empírica, né, nos casos severos de pneumonia adquirida na comunidade, o beta-lactâmico mais o macrolídeo, ou o beta-lactâmico mais a fluoroquinolona combinada, né, do ponto de vista de tratamento empírico inicial. Hoje existem evidências, né, que falam muito a favor somente da combinação do beta-lactâmico com o macrolídeo, esse tratamento empírico, né? E assim vai, né? Olha lá, o uso da procalcitonina, né? A questão do uso de corticoides, né? O que se fazia em 2007, o que se faz a partir de 2019. Esse slide é mais para vocês terem uma ideia, aqueles que quiserem aprofundar o conhecimento em relação ao tratamento da pneumonia comunitária grave, que aí, como eu disse, já foge, né, do escopo do tratamento da urgência e emergência. E o nosso objetivo é fazer o diagnóstico, estabilizar e internar, se for o caso, mas aí vocês podem ver esse slide. Aqui, por exemplo, um outro slide que eu estou mostrando para vocês, a respeito aí, por exemplo, dos valores séricos de procalcitonina em relação aí à pneumonia adquirida na comunidade. Olha para vocês verem, né? Menor que 0,05, normalmente viral. Existem outros diagnósticos aí de alterações ao raio-x, como principalmente aí doenças cardíacas ou outras doenças pulmonares. Uma procalcitonina em torno aí de 0,25, a gente sempre vai ter aí normalmente bactérias atípicas, por exemplo, a legionela. Olha, valores aí em termos aí de variando de 0,5 a 1, né, com mortalidades mais altas
normalmente mista, com bactérias atípicas e bactérias típicas, né? A presença aí do Streptococcus pneumoniae, né? Como um grande causador dessa pneumonia comunitária grave, e valores aí acima de 5, né? Normalmente eles vão cursar com o choque séptico, né? A gente observa aqui embaixo, associado a uma mortalidade acima de 25%. E aí, normalmente, quando o paciente entra em choque séptico ou chega no pronto atendimento com choque séptico, a gente já tem que realmente ter a mão mais pesada, como nós vamos estudar aí posteriormente em sepsis e choque séptico, mas olha para você ver, a gente vai ter que pensar em strep, nós vamos ter que pensar em bactérias atípicas, típicas, né? Porque a nossa mortalidade vai ser alta, tá bom? Então, assim, o que eu queria falar para vocês, a respeito de pneumonia comunitária grave, é isso. Ela existe, ela é prevalente, esse paciente vai chegar no pronto atendimento, tá certo? Nós vamos ter contato com ele, então, portanto, nós temos que ter uma ideia forte e robusta de como manejar. Bom, junto à pneumonia comunitária grave, né, nós vamos ter as síndromes aspirativas pulmonares, tá? Que acabam coexistindo com as pneumonias comunitárias graves, né? Normalmente podem ser o gatilho dessas pneumonias comunitárias, tá bom? Portanto, e consequentemente, a gente tem que identificar como um fator também, às vezes, importante para o desenvolvimento dessas pneumonias comunitárias, que são as síndromes aspirativas pulmonares. Quais são essas síndromes, gente, aspirativas? Olha aí o raio-x clássico aí de uma broncoaspiração pulmonar maciça, né? Olha aí, em ápice superior direito, né? Aquela condensação importante. Nós vamos ter dois tipos, a pneumonite por aspiração e a pneumonia por aspiração. Não existe uma diferença, vejam bem. Pneumonite por aspiração nos remete a quadros inflamatórios. Pneumonia por aspiração aspirou uma quantidade grande de germes, né? E tanto a pneumonite por aspiração como a pneumonia por aspiração podem nos levar à formação de um abscesso pulmonar, tá? Pneumonia, em termos de conceituação, pneumonia aspirativa é todo episódio de macroaspiração de conteúdo gastrointestinal que contém bactérias. Tá? E para que isso ocorra, né, além dos fatores predisponentes que nós vamos discutir, o potencial hidrogênio único, o pH do local, né, tem que ser um pH básico, porque a bactéria não sobrevive em pH ácido, certo? Na maioria das vezes. Já a pneumonite por aspiração, ela vai ser definida como a aspiração maciça de conteúdo gastrointestinal em grande volume. E na maioria das vezes, para causar uma lesão inflamatória do tipo uma pneumonite, o pH tem que ser ácido. Tudo bem até aí, gente? Então, pneumonia aspirativa, aspiração de conteúdo gastrointestinal, pH básico. Pneumonite por aspiração. Vai aspirar o quê? Vai aspirar ácido. E isso vai causar o quê? Uma ite, uma inflamação no parênquima pulmonar. Tá bom? O que normalmente causa tanto a pneumonia aspirativa como a pneumonite aspirativa? Doenças esofágicas que causam disfagia, por exemplo, câncer. Doença pulmonar obstrutiva crônica.
Doenças neurológicas, onde o paciente perde, tem uma redução do reflexo protetor, tá certo? Como, por exemplo, o Parkinson, um Alzheimer avançado, um acidente, um sequelado de um AVC. Um paciente que usa muito sedativo e psicotrópico, né? Ele tem um rebaixamento sensorial importante, ele perde um pouco as defesas, tá certo? Doenças do refluxo gastroesofágico, que favorecem grandes volumes a serem aspirados, né? Gastrostomias em pacientes que não têm a via digestória habitual, pega e normalmente são submetidos à introdução de uma sonda gástrica, né? Pode favorecer a perda do mecanismo, né? Valvular patente para evitar o refluxo, né? De um modo geral, todas essas doenças, elas vão reduzir o reflexo de deglutição e, consequentemente, elas vão levar aí que o paciente seja, né, que ele tenha uma débil proteção dessa via aérea. Consequentemente, ele fica sujeito, ele fica exposto aos quadros de pneumonia aspirativa e pneumonite aspirativa. Vocês vão ver, vocês vão se lembrar dessa aula. Com certeza, o dia que vocês estiverem de plantão, seja no hospital, seja atendendo domiciliarmente através do serviço móvel de urgência, eles vão chegar, vão receber um chamado ou vão acolher aquele paciente, aquele vozinho já mais desnutridinho, tá certo? Sequelado de AVC, por vezes traqueostomizado, o gastrostomizado, que vai ter um cube aí alto, tá certo? E na hora que vocês vão aspirar, fazer a toalete, vocês vão ver que vai sair tanto de dieta pela aspiração, né? Endotraqueal, tá certo? Seja por tubo ou aspiração de vias aéreas superiores. É o paciente que broncoaspira, gente. Normalmente é paciente neurológico, debilitado e sequelado aí de AVC, tá certo? Ou com alguma outra doença neurológica importante ou neuromuscular. Tá? E esse paciente vai chegar, às vezes, numa condição bem desfavorável. Então, né, nós vimos que existe a pneumonia aspirativa, a pneumonite aspirativa e a própria formação, né, se não tratado de forma adequada, tanto a pneumonia aspirativa como a pneumonite aspirativa podem evoluir, como a gente está vendo aqui nesse slide, né, para um abscesso pulmonar que nada mais é do que uma coleção circunscrita resultante da necrose do parênquima pulmonar, que foi induzida por uma infecção bacteriana, seja direta pela pneumonia aspirativa ou em decorrência de complicações de uma pneumonite aspirativa. Tá bom? A gente tem que se lembrar sempre, né, que para se fazer esse diagnóstico, né, nós temos que ter o risco presumido ou presenciado dessa aspiração. Risco presumido, paciente sequelado de AVC que está institucionalizado ou sob cuidados em casa, portador de traqueostomia, que utilizando aí uma via enteral de alimentação. Então, quer dizer, ele tem um risco altamente presumido de broncoaspiração maciça. Ou se foi realmente presenciada essa aspiração. Às vezes o cuidador, ou o enfermeiro, ou o filho, ou a filha, não está dando comida, ele, por um motivo ou por outro, fez um engasgo, por uma dificuldade de deglutição, e você presencia aquela broncoaspiração maciça, tá? Normalmente, esse paciente vai ter um quadro de hipoxemia, com redução na saturação e na pressão parcial de oxigênio, documentado pela gasometria, vai ter febre, vai ter taquipneia e vai ter leucocitose. Aí, no caso, já lembra, já vai bem para a questão da
pneumonias, das pneumonias comunitárias graves. Normalmente, né, de uma maneira mais, um tanto quanto diferente aí das pneumonias comunitárias graves, o infiltrado pulmonar, ele é gravidade dependente, tá certo? Se esse paciente tiver, normalmente, se ele broncoaspirar sentado, normalmente as bases pulmonares vão ser as mais acometidas, principalmente do lado direito. E por que, senhores, eu faço essa pergunta? Por conta da questão anatômica que o broncofonte direito ele é um tanto mais horizontalizado e favorece, além da intubação seletiva, né? Ele favorece um trânsito maior para a broncoaspiração, tá? Se o paciente está deitado, normalmente, que é normalmente o alcoólatra, né? Ele vomita e broncoaspira e acaba cometendo o ápice pulmonar, tá certo? Às vezes, quando esse paciente, diferente da pneumonia comunitária grave, quando você tem um infiltrado radiológico novo, na pneumonia aspirativa ou na pneumonite aspirativa, por vezes, o aparecimento na imagem radiológica ela é posterior ao aparecimento dos sintomas ou na presença documentada da aspiração. Então, não esperem, o paciente acabou de broncoaspirar, certo? Se for uma coisa maciça, né? Normalmente você não vai ter uma manifestação radiológica logo de cara, tá? Ao exame, né? Igual eu falei, as consolidações em regiões dependentes dos lobos inferiores, né? São bem vistas, né? No paciente que broncoaspirou na posição supina, né? Mais bem visto em acamados ou que aspiraram aí deitados, que ela tende a escorrer, tá certo? E já o paciente na posição supina, ele normalmente tende, aquele raio-x de baixo aqui, né? Ele tende a apresentar opacidades nos segmentos superiores dos lobos inferiores e no segmento posterior dos lobos superiores. Mas assim, gente, na realidade, dependente de lobo superior, lobo médio, lobo inferior, o que normalmente acontece é isso, né? É que o aparecimento dessas consolidações normalmente demora um pouco mais, né? No caso das pneumonias aspirativas ou da pneumonite aspirativa, do que no caso da pneumonia associada, da pneumonia grave associada à comunidade, tá certo? Mas lembre-se, né? Que existem essas características radiológicas distintas conforme a posição do paciente, tá certo? Gente, normalmente, tá? Normalmente, diferente aí de alguns anos atrás, o tratamento das pneumonias aspirativas requer o uso de antibiótico. Tá? Antigamente se utilizava muito a associação, né, de um beta-lactâmico ou de uma cefalosporina, tá certo? De terceira ou quarta geração, associado à cobertura para anaeróbios, né? Que a gente tem dois representantes, que é a clindamicina e o metronidazol, e isso acabou ficando. E hoje em dia, né, a boa prática médica, lembrem disso, a boa prática médica, tanto no nível ambulatorial como no nível hospitalar, se não existir, né, evidências de colonização anaeróbia, por exemplo, pacientes com pneumonia necrotizante, abscesso pulmonar, má conservação dentária documentada, nós não associamos mais
nós não fazemos mais a cobertura para anaeróbio. É desnecessário se prescrever metronidazol ou clindamicina. Eu estou dizendo isso que vocês vão se deparar muito, o paciente fez uma broncoaspiração. Aí você olha lá na prescrição, ceftriaxona e clindamicina, ceftriaxona e metronidazol. Não. Senão, mesmo que seja documentada a aspiração, se não tiver fator de risco para anaeróbios, você não precisa associar drogas, né, que vão ter esse fim. E no Brasil, as principais é clindamicina e metronidazol. Tá? A título de curiosidade, ambulatorialmente beta-lactâmico, com inibidor da beta-lactamase, por exemplo, amoxicilina com clavulanato ou ampicilina sulbactam, e no nível hospitalar, piperacilina tazobactam, né, um meropenem, que é um carbapenêmico, ou uma cefalosporina de quinta geração, que é o CFP, né, sem a cobertura para anaeróbios, tá certo? Já na pneumonite aspirativa, grandes conteúdos de aspiração de conteúdo gastrointestinal, na vigência de pH ácido, tá? O que normalmente a gente faz? É um quadro inflamatório, tá? Teoricamente, esse paciente, ele não aspirou bactérias, o pH não era básico, né? Então, consequentemente, não existe bactéria. Então, você vai tratar o quê? Você vai fazer o suporte desse paciente. Ele chegou no pronto-socorro, você vai colocar um oxigênio suplementar para garantir uma saturação no mínimo acima de 90%. Você vai manter um status hemodinâmico nesse paciente de forma adequada. Se ele tiver hipotenso e tiver condições de receber volume, você vai fazer uma infusão de cristalóide. Eventualmente, como a gente aprendeu no choque, né, circulatório, se for necessário, refratário ao volume, nós vamos colocar uma. Se esse paciente estiver em infração respiratória, normalmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer uma solução, né, seja com ventilação mecânica, ou seja com ventilação não invasiva, certo? E geralmente, nesse primeiro início, nesse momento, você não precisa fazer antibiótico. Aí você vai acompanhando através dos marcadores inflamatórios. Se você tiver uma procalcitonina disponível, você se valha, né, do auxílio dessa procalcitonina, tá certo? A própria piora ou melhora do raio-x de tórax, a presença ou não no desenvolvimento de uma leucocitose, tudo isso nos guia para o uso racional de antibiótico, exatamente, né? Para não ficar aí dispensando antibiótico à torta e à direita e só favorecendo aí a formação de cepas multiresistentes, né? Então, lembrar que, via de regra, pneumonia aspirativa, antibiótico. Na pneumonia aspirativa, normalmente beta-lactâmicos, cefalosporinas, né? Eventualmente fluoroquinolonas, seja ambulatorialmente ou em enfermaria, na evidência de colonização por anaeróbios, né? Abscessos, pneumonias necrotizantes, má conservação dentária, associar uma droga para cobertura anaeróbia, normalmente metronidazol ou clindamicina, tá? Caso contrário, só esse esquema de tratamento. E lembrando, então, que a pneumonite aspirativa, no seu primeiro momento, em função do pH ser um pH muito ácido, normalmente não existem bactérias nesse conteúdo e a pessoa vai, teoricamente, ficar
sem a necessidade do uso de antibióticos, pelo menos no primeiro momento. Tá bom, gente? Então, assim, isso foram noções, né, bem assim, básicas, mas porém pontuais sobre pneumonia comunitária grave e síndromes aspirativas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre influenza e Covid-19, tá certo? Eu vou fazer aí uma pausa de 10 minutos e nós voltamos, tá bom?